E aí, galera, como é que vocês estão? Hoje o assunto aqui é seleção brasileira. Então, parece que finalmente a gente aí tem definido como é que vão ser os técnicos ao longo desse novo ciclo. E só de falar técnicos já dá para perceber que é um ciclo um pouquinho diferente. E eu queria dar minha opinião para vocês sobre todo esse cenário. Para a gente conseguir analisar, eu acho que é um cenário tão diferente, tão novo, principalmente para a seleção brasileira, que eu vou parcelar essa ideia em algumas etapas. E a primeira delas é a gente falar única e exclusivamente do nome Carlo Ancelotti. Então, assim, acho que é muito difícil, né, a gente falar, olha, o técnico da seleção brasileira será o Carlo Ancelotti. Ok, você pode preferir até mais o Abel, pode preferir mesmo que o Diniz assumisse mais pra frente e tudo mais. Só que você não consegue falar que o nome Carlo Ancelotti para a seleção brasileira é ruim. A gente está falando, né, se realmente concretizar e ali em 2024 ele assumir a seleção brasileira, com certeza será, no quesito de nome, de história, o técnico com maior bagagem treinando uma seleção no mundo. Será o melhor técnico de uma seleção no mundo. Ah, ok, você pode argumentar que outro técnico é melhor treinador e tudo mais, mas no sentido de renome, do que já fez, do que já conquistou, é muito raro você ter um treinador do alto escalão do futebol europeu, né, treinando os grandes clubes, por exemplo, tá no Real Madrid, e treinar uma seleção e sair desse cargo. Então, para mim, o nome Carlo Ancelotti é fenomenal. Eu acho que, assim, não sei se a seleção brasileira conseguiria um melhor nome do que Carlo Ancelotti. Isto posto, o fato dele assumir em 2024 gera algumas complicações. Então a primeira é que você joga fora aí 1 ano e meio de ciclo. Um ciclo que já vai ser mais curto, né? Um ciclo de 3 anos e meio. Você joga aí praticamente metade do ciclo fora, vamos dizer assim. E isso não te dá nenhuma certeza que ele de fato vai assumir lá em 2024. Imagina, Mbappé fecha com o Real Madrid, ele renova com o Real Madrid, pronto. A seleção brasileira não terá Carlo Ancelotti. Então, tem alguns riscos ao longo do caminho que tem que ser ponderado. Mas mais do que isso, você deixa esse próximos 6 meses e 1 ano uma senhora interrogação do que vai ser a seleção brasileira. E aí, com isso posto, eu vejo que não teria nenhum cenário que, olha, o técnico interino da seleção brasileira será esse. E que não teria crítica. Qualquer pessoa iria ter crítica. Ah, vai manter o Ramon? Ruim. Ah, vai trazer o Abel do Palmeiras? Ruim. Trouxe o Diniz? Ruim. Por quê? Porque um técnico interino na seleção brasileira é muito estranho. E se é o Ramon, ele é ruim demais. Se é o Diniz ou o Abel, pô, ele pode ser até bom demais, e depois como que entra o Ancelotti? Então, assim, a situação já era ruim. Nesse sentido, não teria um nome que seria, pô, não, perfeito. Beleza, CBF, tá ótimo o que você fez. Esse é o grande problema de você ficar 1 ano esperando um treinador, no meu ponto de vista. Agora, a escolha do Diniz em si. Por um lado, eu gostei muito. Eu acho que é um grande reconhecimento para o Diniz. E dos técnicos brasileiros, eu vejo que ele é o que tem um estilo de jogo mais brasileiro. Que pode fazer com que as características do jogador brasileiro sejam ressaltadas. E eu acho que é importante a gente valorizar esse estilo de futebol se a gente quer, novamente, ser protagonista no futebol mundial. A gente ainda é, mas não como foi outra vez, como foi no passado. Então eu gosto dessa valorização do trabalho do Diniz por meio de colocar ele como interino. Tenho minhas ressalvas quando a gente para olhar o que é o futebol jogado pelo Diniz e o que é o futebol jogado pelo time do Ancelotti. Eu não vejo muita semelhança. E aí você vai ter um técnico por 6 meses, 1 ano, para preparar o terreno para o Ancelotti, me é um pouco estranho que seja uma pessoa com um estilo de futebol, que gosta de treinar um time com um estilo de futebol muito diferente. Mas ok, porque também achar um técnico que quisesse, tivesse disposto, com os mesmos perfis do Ancelotti, não ia ser a coisa mais fácil do mundo. Volto naquilo que eu falei, o grande problema
que vai ter que esperar por um treinador. Essa é a grande questão. Agora, o que eu detestei, e não tanto para a seleção brasileira quanto para o Fluminense, é essa questão de ser interino ali no cargo, em conjunto com treinar o Fluminense. Como ele é interino na seleção, ele dividiu o cargo seleção e Fluminense. Para a seleção brasileira, eu não acho um problema. A seleção brasileira vai ter um dos grandes técnicos do futebol nacional no seu comando, enquanto espera um dos grandes técnicos do futebol mundial assumir o cargo em 2024. Ok, beleza. O Diniz vai dividir trabalho com o Fluminense. Agora, pro Fluminense, eu não gosto nem um pouco. Porque o Fluminense não tá jogando um bom futebol nos últimos um mês e meio. Precisa arrumar coisas. E, cara, não tem como você não... o Diniz vai dividir esforço, vai afetar o trabalho dele no Fluminense. Ele consegue fazer 2 bons trabalhos simultaneamente? Veremos. Mas que vai afetar, ele vai estar em algum momento que ele poderia estar pensando no Fluminense, pensando na seleção brasileira. Ponto. Então, pro Fluminense eu não gostei nem um pouco de permitir que o Diniz tivesse esses 2 cargos ao mesmo tempo. De uma forma geral, eu tô super curioso para ver como que vai ser o Diniz na seleção. Eu acho que a gente sempre vê, né, times do Diniz indo bem, perde peças importantes e não consegue mais performar dali pra frente. Eu tô ansioso e até esperançoso de ver como que vai ser ele na seleção. Torço para que dê certo. E a partir disso que seja uma transição boa ali pro Ancelotti ali na frente. O que eu vejo também que a CBF fez beleza, o Ancelotti pode ser que não decida vir lá na frente. Então eu já vou colocar aqui no cargo uma pessoa que eu entendo que tem capacidade de treinar a seleção brasileira. No caso do Ancelotti não vir, muito provavelmente o Diniz vai ficar daí como técnico da seleção brasileira. Então, no geral, eu acho que, como eu falei, a seleção conseguiu ter um grande treinador nacional e aí depois vai entrar o Ancelotti, que é um baita nome. Tá ok. Pro Fluminense eu acho horrível. Eu não vejo um cenário bom num técnico que poderia estar só se dedicando ao Fluminense, agora está se dedicando ao Fluminense e à seleção. Eu nem vou falar muito dos outros times falando, nossa, que o Diniz na seleção brasileira pode convocar jogadores do Flamengo para atrapalhar o time. Gente, né? Ok, torcedor tem direito de falar o que quiser. Só que vocês realmente acham que o Diniz vai pegar uma das maiores oportunidades que ele teve no futebol, que é de treinar a seleção brasileira, e vai fazer uma convocação que não visa o sucesso da seleção brasileira para atrapalhar o Flamengo? Não vai. Não vai. Ele é o maior interessado em fazer uma grande campanha com a seleção brasileira, mesmo que ele passe o bastão para o Ancelotti lá na frente. Porque pode ser que não dê certo o Ancelotti, e vai todo mundo lembrar que o Diniz fez um belo trabalho na seleção brasileira. Ele pode ser chamado futuramente para a seleção brasileira e até vai aumentar o leque de possibilidades dele em clubes nacionais. Às vezes até clube internacional, se for o interesse dele. Então, eu não acho que isso é uma realidade. O Diniz vai fazer a convocação pensando na seleção brasileira. E é natural que tenham jogadores do Flamengo, do Palmeiras, porque são 2 dos melhores elencos do futebol brasileiro. Os 2 melhores elencos do futebol brasileiro. Natural que, eventualmente, o Botafogo líder seja convocado, o Tiquinho Soares, outras pessoas. Então, acho que no geral, é uma situação muito delicada, né, de esperar por um técnico que naturalmente vai gerar problemas. Acho que a CBF conseguiu um caminho ok. Então a gente tem ali um dos melhores treinadores mundiais já esperando pra gente. Se não der certo, a gente tem o Diniz como interino que pode ficar como principal depois. Não gosto nem um pouco pro Fluminense. E pelo menos agora a gente consegue ter uma sensação na seleção brasileira de que o ciclo começou. Ok, o Diniz é diferente do futebol dele, do futebol do Ancelotti, mas começou. Enquanto tava com o Ramon, era tipo, beleza, amistoso, não serve de nada, não quero nem ver. Agora o ciclo do futebol brasileiro para a Copa do Mundo começou de fato e espero que seja um ciclo muito vitorioso. Então, diga aí, né, o que vocês acharam de toda essa situação do técnico da seleção brasileira, se vocês gostaram, não gostaram.
Fiquem à vontade e a gente se vê na próxima. Um abraço!